Fonitec Headsets. Apoie a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa TV Call Center e temos a honra de ter aí um convidado muito especial que tem assim uma qualidade espantosa no conhecimento da área de seguros, né? E com muito prazer, né, eu apresento para vocês Guilherme Rezende. Guilherme, muito obrigado pela tua presença no TV Call Center. Imagina, o prazer é meu. Na verdade, acho que a gente comentou um pouco antes de entrar agora no ar que eu comecei a minha vida através de call center. Eu fui operador de call center, uma época onde só se trabalhava 8 horas por dia, 4 dias e folgava 2, era uma outra realidade, não existia a lei do saque ainda, e foi através de um call center de uma seguradora. Isso acabou permeando praticamente minha vida profissional toda, né? Eu acabei indo para o lado da seguradora e mesmo indo para o lado da seguradora eu estava sempre com o pé no call center, ou cuidando especificamente do call center receptivo ou fazendo uma mescla do call center receptivo com ativo também. Então isso acabou fazendo parte da minha vida e ainda faz, né? Não tem como, né? Verdade, parece que picou na veia e não sai mais, né? Uma vez operador, não tem. A gente tem aquela coisa toda. Antes era uma hora que você tinha descanso, depois passou para 15, mas era o tempo suficiente para você fazer bons relacionamentos. Hoje, eu tenho orgulho, depois de mais de 20 anos trabalhando no setor, de ver pessoas que eram operadoras de call center, que hoje são diretoras de seguradoras, que são pessoas responsáveis por grande quantidade de pessoas embaixo delas e que começaram comigo, junto comigo, através do atendimento de assistência 24 horas. Então é um prazer mesmo. Mas é bacana, eu gosto de citar isso daí que você falou, porque assim, na vida, mesmo assim, pode ser numa empresa, numa sala de aula, tudo é Darwin, né? Assim, não são todos que vão galgar os melhores postos, mas aqueles que se prepararem, aqueles que tiverem uma intuição boa, forem atrás dos seus sonhos, buscar o seu norte, é que vão conseguir realmente. Eu acho que é um segmento que dá sempre oportunidade, é o início que você tem para trabalhar dentro de uma grande empresa. Todo mundo às vezes encara como se fosse uma coisa especificamente para ganhar dinheiro no final de semana, e não é. Na verdade, se você se investe numa empresa em que você pode realmente ter condições de melhorar, automaticamente você acaba crescendo. Foi o que aconteceu com uma boa parte das pessoas que começaram comigo. Essas pessoas passaram a ter responsabilidades dentro do call center, começaram a atuar, começaram a investir e deu no que deu. As pessoas acabam chegando a um lugar. Claro que não é para todo mundo, depende muito do perfil, depende muito mais da insistência, da colaboração e da oportunidade que pode acontecer. Mas quem faz a oportunidade é a própria pessoa. Então, essas pessoas se deram muito bem e eu tenho muito orgulho disso. Perfeito. Ô, Guilherme, com tua experiência, qual o impacto, né, do call center no atendimento? Olha, o call center, na verdade, ele faz parte totalmente do atendimento, né? Isso não há dúvida nenhuma. É claro que você precisa de um canal de pessoas para poder falar com a própria responsabilidade da empresa, seja ela seguradora ou qualquer outra. Então, o call center é a primeira etapa que você tem de contato direto. Olhando para a seguradora, onde eu tenho o maior conhecimento, é o fato que você vende o seguro, mas o contato inicial, a seguradora, a imagem vendida, a entrega do produto é através do call center. Então, se você tem um bom atendimento, se você tem um mau atendimento, se você tem uma demora, se você tem uma fila de espera, é a imagem que a empresa vai passar. Então, está totalmente vinculada à responsabilidade das grandes empresas terem um bom call center. Caso contrário, a imagem acaba sendo deficitária. Perfeito. Você acompanhou bastante assim, a evolução da tecnologia. Na sua opinião, o atendimento via chat, ele substitui o atendimento convencional? Olha, na verdade ele não substitui, ele ajuda muito nesse exato momento, é um canal basicamente necessário. Primeiro que você tem uma obrigatoriedade de possuir, segundo que te dá um maior conforto. Eu vejo como daqui a algum tempo não existir mais a questão toda do atendimento somente telefônico. Já pode ser um equilíbrio entre o atendimento via chat e o atendimento telefônico pessoal, mas uma coisa não substitui a outra. Pelo menos durante um bom tempo você ainda vai ter pessoas tendo que saber utilizar o chat. E o chat tem uma diferença muito grande.
não é simplesmente criar uma fraseologia e colocar ela de forma automática. A pessoa precisa ter pelo menos um conhecimento excepcional de português, saber falar com a pessoa, e você não tem um atendimento assim calórico, digamos assim, com a pessoa. Você não sabe se o calor daquela emoção da pessoa que está te ligando ele é ruim, se ele é bom, que através do telefone você consegue. No call center é diferente. Já no chat você vai ter que estudar um pouco mais, ter um pouco mais de perícia para poder identificar. Isso é uma coisa que vai acontecer também, né? Perfeito. Se a gente te perguntar, um saque, um call center de seguradora, o perfil exigido para trabalhar é igual ao de outras operações ou ele é diferenciado? Na verdade, o perfil não muda muito, né? É claro que você tem que ter um conhecimento específico de seguros, você tem que saber o que é uma colisão, exatamente. Regras, tá? Mas isso exatamente. Mas isso é a mesma coisa que acontece com as pessoas que trabalham no outro segmento. Se você pegar pessoas que trabalham no segmento alimentício, elas têm que ter um conhecimento básico do mercado em que atuam. O que pega mesmo, o que realmente pesa, é o fato de existir um certo perfil específico para um operador. O operador não é qualquer pessoa que pode ser. O operador, ele realmente, aquela que quer se dedicar, ele tem que entender exatamente o como atuar, de que forma, de que maneira, conhecer bem as ferramentas que possui. E olhando para uma seguradora, você automaticamente sabe que a pessoa precisa ter um grau de eficiência muito forte. Geralmente, uma assistência 24 horas vinculada a uma seguradora necessita de uma agilidade muito forte, exige uma capacidade psicológica muito forte. Não é todo mundo que consegue atender a um acidente com a mesma facilidade que outras. Não pode entrar no emocional da situação. Você tem que dar exatamente o atendimento, mas manter-se distante do processo como um todo. Não pode chorar junto. Não, uma assistência funeral, você já imaginou como é que vai ser a pessoa? A pessoa vai chorar, vai ter milhares de dificuldades. Não, ela tem que ter a perspicácia de olhar a coisa e realmente perguntar as coisas corretas, manusear de maneira correta o processo que ela tem, o produto que ela possui. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Na sua visão, você trabalhou já em call center próprios e em call centers também terceirizados, né? Na sua visão, o que é aí o core da empresa e tudo mais? Terceirizar é ou não uma solução? Olha, nos últimos tempos passa a ser uma solução, sim. O call center da própria empresa, ele requer uma questão muito de investimento. Não é simplesmente colocar pessoas para atender. Já foi-se a época que você colocava um telefone e estava tudo bem. Hoje em dia não existe mais isso. Existe uma cobrança muito forte, existe a questão toda das pessoas serem capacitadas para tal. E quando você fala de um call center próprio, esse investimento passa a ser parte também integrante da empresa. Algumas empresas preferem fazer exatamente 100%, o que é cada vez mais raro pela questão dos valores de investimento, ou ela gosta de fazer ou prefere fazer uma coisa 50-50, ou seja, ela acaba ficando com os operadores, com a linha de pessoas, mas utilizando da terceirizada uma empresa que já tem capacidade, que já tem uma tecnologia, toda a parte do... Exatamente. E também a tecnologia em si que evolui muito. Sim, exatamente. Hoje em dia você faz uma coisa, mas automaticamente de um investimento, a hora que você vira o ano, já tem um novo investimento, uma nova modernidade a ser colocada. Algum tempo atrás você não falava que, por exemplo, o VoIP ia ser tão necessário assim. Hoje em dia o VoIP então o atendimento passa a ser necessário. E tem empresas que preferem fazer a total terceirização. O que você precisa é simplesmente ter pessoas que conheçam do produto para poder fazer, junto com as empresas terceirizadas, o acompanhamento. E aí funciona. Mas uma coisa não substitui a outra. Depende muito do core business da empresa e do que ela quer fazer. Ok. Isso me fez lembrar, teve uma ocasião que eu fui diretor de uma grande empresa mundial de contact center, e era prestadora de serviço de terceirização. Então, naquele painel lá que tinha um monte de gente, aí teve uma pessoa de uma empresa que sempre foi própria, né? Ele pegou e falou para mim: escuta, mas por que você acha que deve ser terceirizado? Me convença que eu devo terceirizar ou não o call center. Aí eu falei: não, para não gerar polêmica, se você tivesse que operar o teu cérebro, você mesmo operaria
ou você contrataria um especialista? Só isso, né? Eu acho que o exemplo é super bem dado, é bem isso. Vamos deixar exatamente a tecnologia e a Deixar forma... o core da empresa para trabalhar, quem né? sabe. Você não pode, por exemplo, eu venho do ramo de seguradoras e é óbvio que no início você tinha essa possibilidade de ter pessoas trabalhando dentro da empresa que faziam, mas era uma outra situação. Você não tinha, por exemplo, apólices que ficavam, por exemplo, dentro da web, você não tinha a própria web, você tinha um cadastramento, tudo papel, o atendimento era diferente. Dependia muito de armários físicos mesmo, pastas e tudo mais, né? Quantas vezes a pessoa ligava, às vezes do exterior, uma ligação que era super difícil, o atendimento, e você tinha que consultar o processo que era um arquivo físico. Isso é uma coisa que parece dinossáurica, não tem mais. E tinha que ser feito lá, porque você tinha que estar próximo ao documento. E a pessoa precisava saber quem era e tudo mais. Agora mudou. Eu acho que a tecnologia ela veio justamente para ajudar. Eu acho que as empresas de call center elas passaram a ser figura fundamental no processo como um todo. Sem elas, basicamente você não conseguiria atuar como atua hoje. E eu acho que cada vez mais tende a fazer isso. Exatamente. Perfeito. E para você, Guilherme, qual o real papel da tecnologia no atendimento? Isso acho que em qualquer coisa, né? Quer dizer, você não consegue mais viver sem o celular. Se você falasse de celular há algum tempo atrás... Podia ser opcional, exatamente. Hoje não. Para você ter uma ideia, você que está assistindo, a gente está gravando por celular, isso é algo especificamente tecnológico. Então, hoje, sem a tecnologia, você não consegue. Uma fraseologia bem colocada, você tem um sistema de URA que pode ser gravado e regravado. A gente não tinha essa possibilidade. Então, eu acho que a tecnologia, quando bem utilizada, ela só vem para agregar. E hoje você não consegue mais atuar sem. Cada dia que você coloca, cada vez mais, ela te dá suporte para poder atender de uma forma melhor. Existe a controvérsia de que quanto você coloca a tecnologia, o fator humano acaba saindo, ou seja, quanto mais tecnologia, menos pessoas. Eu particularmente não acredito muito nisso. Eu acho que o que você deixa são pessoas capacitadas e investimento nas pessoas passa a ser realmente uma profissão como necessário. Não é um call center, ele não pode ser uma coisa para final de semana, para um bico, entre aspas, para que você ganhe dinheiro. Realmente a tecnologia veio ajudar aquelas pessoas que querem investir no segmento. É uma profissão que requer muito cuidado, é um processo que não é tão simples de ser feito, não é para qualquer pessoa, ficar atrás do telefone não é para qualquer um e ter agilidade. Você tem que ter realmente o tino para o negócio. Então, acho que a tecnologia veio para filtrar isso e auxiliar todas as empresas a trabalharem melhor. Perfeito. Guilherme, o atendimento é considerado aí um tipo de um cabide de emprego para os profissionais que não se encaixam em outros segmentos? Não? Então, tem um pouco disso sim, quer dizer, ainda existe uma grande parcela da população que acredita que trabalhar em call center olha, como eu não estou fazendo nada, eu vou ganhar um dinheirinho no final de semana. E não é isso, na verdade, né? As pessoas precisam entender que call center, como eu já disse, ele é um trabalho como outro qualquer. Você não vai colocar, eu vou ser enfermeiro no final de semana, pegando o seu exemplo, porque eu acho que eu posso atender, eu consigo atender bem as pessoas. Mas tem muita gente que ainda se utiliza disso, pessoas que realmente perderam o emprego, passa a ser uma entrada para o mercado de trabalho, entre aspas, mais fácil, porque você precisa ter muita gente contratada para grandes operações. Só que isso acaba sendo por pouco tempo, porque a pessoa, quando não se adapta, ela não consegue ficar tanto tempo trabalhando em call center. De novo, o call center não é para qualquer um, a gente sabe quem já foi operador, quem já trabalhou, depende de uma demanda muito forte da própria pessoa investir. Então, o cabide acaba sendo não pendurado, depois de um tempo ele acaba não existindo, a pessoa acaba desistindo, então é para poucas pessoas mesmo. Ok. Eu considero o seguinte, a pessoa que passa por uma área de atendimento, ela fica muito apta para conversar, para melhorar a forma de comunicação. Ela pode ser depois uma pessoa que pode ser palestrante, ele pode ser um vendedor, pode ser uma série de coisas. Sim. Então abre uma série de possibilidades assim no traquejo com as pessoas, a forma de conversar, a montar os scripts, né? E tudo isso daí é muito benéfico. Isso é certo. Uma coisa que acontece muito é que você acaba
se exigindo um pouco mais na questão da própria linguística, ou seja, você acaba fazendo o idioma uma maneira bem peculiar de você atender. Então, você tem que falar bem português. Não existe um atendimento que o operador não fale bem português. Quando você fala com uma pessoa que não fala bem, você automaticamente não confia nela. Então, existe um certo entendimento aí. E quando você começa a trabalhar num segmento onde esse segmento te dá a possibilidade de crescimento, é óbvio que passa a ser a porta de entrada para outras coisas. Vai desde uma pessoa que pode trabalhar dentro do marketing, quer dizer, ele tem esse poder de explicar. A visão, principalmente, dos motivos das reclamações. Sim. E isso ajuda muito, porque aquele era o mundo real. Né? Então, quando ele vai para o marketing, por exemplo, ele já melhora muito. Não, e ele consegue ter exatamente isso que você falou, ele consegue ter os dois lados, que é uma coisa muito difícil. O lado do cliente online, quer dizer, ele já passou por isso, e consegue ter o lado da empresa, que é o que ela gostaria de apregoar. E juntando as duas coisas, passa a ser um profissional muito completo, isso não há dúvida nenhuma. Perfeito. Ô, Guilherme, na sua opinião, de que maneira, né, a lei do saque impactou aí as seguradoras? Eu acho que a lei do saque ela veio para colaborar consideravelmente com o processo como um todo. Algum tempo atrás, as pessoas não acreditavam muito que poderiam resolver os seus problemas através de algum lugar como o PROCON, alguma coisa que seja. E a lei do saque veio colocar um pouco de ordem. No início do processo do boom, vamos chamar assim, dos call centers, onde as pessoas perceberam que existia a possibilidade de trabalhar melhor, as pessoas acabaram investindo e aí o profissional que trabalhava lá não tinha o tato, não tinha a responsabilidade de trabalhar com o consumidor. E a lei do saque, colocando regras e colocando padrões de atendimento, colocando horários, foi benéfico para quem trabalha, porque realmente passa a ter um pouco mais de legislação sobre isso, mas principalmente para o consumidor. E a empresa que não se adapta a isso, automaticamente ela acaba sendo frisada como uma má empresa. Então, a lei do saque colocou regras. E eu acho que um segmento como um call center, ele precisa muito drasticamente de regras. A gente teve um momento onde houve o boom, como eu disse, mas depois disso acabou sendo necessário você colocar parâmetros. Ou então a gente iria para um lugar que realmente não seria conhecido e não tão benéfico para as pessoas. Né? Então, acho que foi muito bom ter colocado a lei do saque. Ok. Guilherme, quando a gente fala aí, tem muita gente aí do setor assistindo a gente, né? Qual que é a preparação que um profissional da área de atendimento tem que ter para atender seguros, né? E principalmente assistência 24 horas? Paciência. Muita paciência, né? Porque não é tão simples. Na assistência 24 horas, as pessoas só pensam em automóvel. Não é verdade, né? Antes a gente até conversou algum tempo aí. Imagine que atender uma pessoa que acabou de falecer, não a pessoa em si, claro, mas a família que liga para você, ela está numa situação de penúria, uma situação muito delicada. Então existe uma preparação e não é para qualquer pessoa, né? Se você não tem uma forma específica de atendimento, de como olhar, você acaba danificando a própria imagem da empresa, danificando a própria imagem do produto, mas até às vezes causando um trauma no próprio. Então tem que ter muita preparação para ser um atendente correto, né? A questão da língua, como eu já disse, a questão da paciência e trabalhar em call center, existem regras muito específicas, o horário de atendimento, o horário de descanso. Se você está pressando que você vai trabalhar numa empresa e vai trabalhar com 1 hora de descanso, 2 horas de descanso, o final de semana, no início, você tem que investir na sua profissão. E todo mundo que começa tem que começar pensando, olha, eu trabalho menos, mas eu tenho um percentual de descanso menor. Na época que não existia a lei do saque, automaticamente as pessoas começavam a fazer o quê? Postergavam, o horário era sempre hora extra, você acabava danificando todo o atendimento, toda a parte burocrática da empresa, então existiam muito mais ações específicas com o direito trabalhista do que existe agora. Agora o direito do consumidor passou a ser muito mais a ordem do processo, então é muito mais quem está atrás que vai reclamar, a parte de dentro foi totalmente regulada. Ok, você me fez lembrar o seguinte, o pessoal pode estar assistindo a gente, pode ter falado, mas auxílio funeral acontece pouco. Na verdade é o seguinte, no mundo morre sem tsunami, sem grupo islâmico, essas coisas assim, naturalmente 250 mil pessoas por dia morrem. Então, realmente no mundo inteiro aí a gente
na parte de seguradoras, principalmente, auxílio funeral, é um volume grande. Se você pensar numa cidade como, por exemplo, São Paulo, Rio, imagine o número das pessoas que venham a falecer. E existia, há muito tempo atrás, uma certa rejeição de falar, eu vou comprar assistência funerária, eu estou pensando em morrer. Não é bem assim. O Rio de Janeiro precisa mesmo, né? De certa forma, sim. Né? A gente tenta não vender nas favelas ou lugares perigosos, porque realmente não faz muito sentido. Não, brincadeira. A gente tem que ter todo um cuidado específico. E óbvio que isso caminhou muito, né? As pessoas acabaram entendendo mais o produto e isso passou a ser parte integrante. É a mesma coisa que um carro, onde você falava que tinha um socorro mecânico e que as pessoas falaram, não, mas eu jamais vou chamar alguém para trocar o meu pneu. Imagina, hoje em dia as seguradoras colocam isso como um item necessário da assistência 24 horas, justamente porque o público mudou, o tempo mudou. Enquanto a pessoa está fazendo negócio, ligando, resolvendo o problema dela porque o carro está parado e o pneu está furado, quando chega a assistência 24 horas, a pessoa vai trocar e ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Então, a agilidade do mundo requer esse tipo de coisa, não tem como, é automático. Perfeito. E chegou uma última pergunta aqui, da Raquel Banhoser, da Praia Grande. Como fazer um call center dar lucro para uma seguradora? Olha, né, é o contrário, não acha que dá dinheiro, não é dar dinheiro não. Primeiro que é uma obrigatoriedade, né? Eu acho que todo mundo gostaria de trabalhar com coisas que dessem lucro, etc e tal. Mas a situação não é através do call center especificamente que você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro pelas regras normais do seguro e tudo mais. O call center passa a ser uma parte integrante dos custos. Quando você fala em dar... É uma retaguarda, né? Exato, e é onde você entrega o produto, porque o seguro ele é uma coisa não tangível, não é uma televisão que você vai lá e compra, você viu que comprou, área né? comercial que tem que dar lucro para a empresa. Exato, né? E ele passa a ser parte integrante. E um fator específico, se não existir, por exemplo, um call center bem estruturado, você não consegue vender outro produto. Não é porque você tem um produto maravilhoso, incrível, vai revolucionar o mercado, mas na hora da entrega, onde você tem um call center que não funciona e que realmente ele tem deficiências, vai acabar sendo pior a emenda que o soneto, vamos chamar assim. Né? Então, é totalmente necessário. Perfeito, está ótimo. Nós chegamos aí ao final da entrevista, muito obrigado. Imagina, que é isso. Queria ver se você quer deixar uma mensagem para os nossos internautas do TV Call Center e deixar seus contatos também. Bom, primeira coisa, como vocês já viram, a história prova exatamente o processo. Tem que ter muita paciência para ser operador, mas tem que também investir. Essa questão toda de achar que você vai ganhar dinheiro porque é um trabalho fácil, não é ser fácil. Operador de call center, seja ele com uma seguradora ou qualquer outra coisa, não é tão simples assim. Né? Então, acho que a primeira coisa é valorizar a profissão, ter nela a possibilidade. Eu tenho um exemplo meu mesmo, de várias pessoas que começaram comigo, que chegaram a grandes cargos em grandes seguradoras e que começaram junto comigo, ou seja, atendendo lá o operador, atendendo como se fosse uma coisa normal. E a gente investiu nisso. Então, a primeira coisa é não fazer da profissão um simples, vou ganhar dinheiro no final de semana. Não é. Se você tem esse intuito, olha, vá para outro processo. Não é errado, cada um sabe aquilo que gosta, mas vá para outro processo, vá para outro tipo de profissão que você acha que pode ser não tão rápida, não tão específica para trabalhar. Né? Eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, como um bom profissional, você tem que se reciclar muito, você tem que entender não de muito de tecnologia. Se você tem o seu telefone celular que você hoje aprende, manda SMS e tudo mais, imagina como era há algum tempo atrás e imagine como vai ser daqui para frente. Então, se você não se reciclar, se você não aprender a utilizar o WhatsApp ou qualquer coisa que seja, automaticamente você vai ficar parado no tempo. Então, um operador, um profissional de call center, ele também tem a obrigatoriedade de se reciclar, de tentar buscar. E não é a empresa apenas que vai fazer isso. Né? A empresa vai dar todo o suporte que é necessário, mas depende muito da pessoa como qualquer outro. Você não vê um médico que ele aprende na faculdade e depois ele para, ele continua. Exatamente, né? Então, é uma coisa que vai mudando, você tem que fazer. Então, uma pessoa que trabalha, um profissional de call center, tem que se reciclar. Eu acho que isso é uma base muito forte. Né? Bom, se tiverem curiosidade ou tiverem alguma coisa, eu vou deixar meu e-mail e podem entrar em contato, fiquem à vontade. Foi um grande prazer. Meu e-mail é guilherme.rw@uol.com.br. Repetindo, guilherme.rw@uol.com.br.
E aí fiquem à vontade, o que eu puder auxiliar, o que eu puder dar informações, será um grande prazer. Perfeito. Internautas, então, com os agradecimentos aos nossos apoiadores, né? Garrido Marketing, BizPro, Editora Laços e o DCA, e também, Guilherme, pela tua participação hoje, você vai ganhar um livro meu, que é ROI, Retorno sobre Investimento, já que nós falamos bastante sobre dinheiro aí. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço. Viu? Internautas, finalizamos mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.